Olá, eu sou Ronaldo Berens da BC. Você já pensou na diferença entre os termos ambição e suficiência? Vamos falar um pouco disso hoje? É interessante que outro dia eu estava fazendo um trabalho numa família que eles já são sócios entre eles, não tem mais aquela de herdeiro, eles resolveram e eles são sócios. E uma família típica, o negócio é unifamiliar, mas o pai é absolutamente empreendedor, aquele das antigas, fazedor de coisas, faz para lá, faz para cá. É muito interessante ver a quantidade de riqueza que esse camarada já gerou, né? Riqueza em vários sentidos, né? Principalmente riqueza de aprendizado, porque ele até já quebrou, conseguiu reerguer, e hoje tem uma empresa super bacana e tal. Uma das empresas dele está passando por um respiro, pelo momento que a gente está aqui no país, né? Está passando por alguns problemas lá, e fez com que ele, que já tinha um projeto de vida todo voltado para ir tirando, o que a gente chama de tirando o pé do acelerador e deixando o filho assumir as coisas pouco a pouco, fez com que ele tivesse que voltar para o negócio a um custo pessoal muito grande. E vamos lá, né? Pessoas adultas fazem isso. Tem que fazer um trabalho, vai lá e faz. Depois, não adianta ficar sentado no meio-fio chorando, tem que fazer fácil. Mas é claro que o custo pessoal vem. E obviamente não é só para ele. E a gente estava numa reunião de família e o interessante foi que houve essa discussão. A discussão desse custo. Sabe? Assim, todo mundo reconhecendo, evidentemente, o brilhante papel que tinha sido feito, mas falando do custo. E aí veio a história da ambição e da suficiência. A ambição é um termo que a gente conhece há muito tempo. Não é? É um termo que eu, pessoalmente, sempre gostei. Gostei de pensar, gostei de usar, a gente sempre fala, gosto de pessoas ambiciosas e tudo. Mas, evidentemente, a gente sempre fala isso entendendo que há certos limites. E aí eu estou falando só de limites éticos, que não é o caso dessa família. Mas a gente fala dentro de limites éticos, não é? Mas, assim, uma pessoa que começa e que é empreendedora, ela quer fazer, ela quer construir, cada vez que passa mais. E chega em algum momento em que o negócio cresce, a família cresce, as coisas amadurecem, normalmente essas pessoas não percebem que já estão passando da conta. Continuam fazendo como se fosse outrora. E esquece de perguntar para os parceiros de vida, os familiares, se está tudo ok, se está todo mundo nessa mesma pegada, nessa mesma balada, nessa mesma ideia. E zero críticas. É assim que as coisas foram feitas, assim que o mundo foi feito. Só que quando a gente chega com um pouco mais de racional, com um pouco mais de um conhecimento formal, de estudo ou experiências com outras empresas, como é o caso da nossa aqui, que tem experiência com várias, com diversas outras famílias, a gente começa a fazer algumas indagações que levam as pessoas a repensarem as escolhas que fazem ao longo do tempo. E daí que veio, se de um lado é elogiável a ambição, ele levou a família onde está, essa força que impulsiona o empreendedor, com coragem, a lidar num Brasil que a gente sabe o tanto que eles demonizam, que se demoniza, que uma parte das pessoas demoniza empresário, né? Mas a pessoa vai lá, mesmo que quebre, volta, reergue, consegue levar a família para um lugar que nunca nem imaginou. De um lado é essa ambição que movimenta isso, de outro lado a gente tem que pensar na tal da suficiência. Salvo engano, esse termo suficiência pela primeira vez apareceu no livro A Psicologia Financeira. Eu não tenho certeza absoluta disso. Eu tenho isso como referência. Independente, vale a pena ler esse livro. Eu vou pedir para deixar no link para vocês a referência desse livro. Falando da suficiência, falando da psicologia financeira. E ali naquele livro eles falam da suficiência. Bom, ok, eu vou, mas até onde? Até quando? Se a pessoa é sozinha no mundo, é claro que ela vai determinar isso com o travesseiro dela, né? Deita lá no travesseiro e vai pensar, vou até onde precisar, é a minha vida, eu vou tocando. Mas quando isso daí já se torna unidade familiar, essa pergunta precisa ser refeita. E essa pergunta, de alguma forma, precisa de ser coletivizada. E o debate disso, a despeito de ser um debate muito sensível e que precisa de ser bem feito, é um debate, logicamente, muito engrandecedor. Não é? Faço um recorte aqui, até para falar de um outro vídeo que eu gravei, fazendo referência a um artigo que fala das famílias de wealth, baseado nos Estados Unidos, né, um artigo americano, inclusive, que fala dessas famílias que, a partir de determinado momento, elas têm 30 milhões de dólares livres em dinheiro, fora o patrimônio imobiliário, fora o patrimônio operacional,
e elas se veem no desafio de tornarem-se sócias dos próprios familiares. Porque simplesmente uma pessoa, e essa é uma linha de corte que eles fazem lá nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, essa pessoa não consegue lidar com o patrimônio operacional, com o patrimônio imobiliário e com o patrimônio financeiro quando ela atinge esses 30 milhões de dinheiro líquido, livre, para ela poder operar. Então ela tem que se tornar sócias dos filhos e da própria esposa, marido, da própria mulher, do próprio homem, se for o caso, e nunca pensaram isso inicialmente. Bom, voltando, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, mas voltando agora, a gente está falando dessa família e que o camarada era ele e a mulher dele, tocando a vida, etc., mas em algum momento cresce o suficiente, os filhos vêm como sócios do negócio, e agora eu não tenho mais só filhos, eu não tenho só mais a unidade familiar, eu tenho agora também negócio e eu preciso de dividir essas decisões com as pessoas. E claro que muitas vezes por respeito, por tradição, porque a gente sempre fez assim, porque time está ganhando, não se mexe, as decisões não são discutidas. Compra mais uma empresa ali, vamos fazer mais um outro negócio acolá, eu quero fazer uma indústria, eu quero fazer uma empresa de serviços, quero ter um outro tipo de comércio, e vai diversificando, e em algum momento lembra, mas ok, mas quem vai tomar conta disso tudo? E aí nós temos que abrir duas coisas. Primeiro, se quer evoluir nesse sentido de diversificar muitos investimentos, né? Se quer fazer isso, precisa de entender se vai continuar na operação por inteiro ou não, porque se não continuar, tem que investir muito em governança corporativa, para que possa trazer pessoas externas à família para poder tocar aquilo. Principalmente se a família não tiver número de pessoas ou pessoas competentes suficientes para tocar cada um daqueles negócios. Então tem que investir muito para acabar com aquele ranço de controle eterno que aquele empreendedor, quando abriu um negócio, tinha. Então a primeira coisa, tem que investir muito em governança. Mas voltando ao nosso assunto, precisa de combinar com os russos, no caso, os familiares / sócios, sócios, não é? Porque esses familiares podem ter desejos diferentes. E é difícil para uma família ter essa conversa. Por quê? Porque em algum ponto isso está limitando a mãe ou o pai empreendedor. Pode parecer uma limitação. Em segundo ponto, pode transparecer que as pessoas que estão ali envolvidas nesse ambiente societário / familiar, ou familiar / societário, elas estão, na verdade, com preguiça de trabalhar. Por quê? Porque eu não quero ter tantos negócios, eu quero ter uma qualidade de vida maior. É uma palavra super perigosa, às vezes, em famílias, né? Qualidade de vida. Às vezes, as pessoas não conseguem admitir ou conseguem entender o que é qualidade de vida. Então, esse diálogo precisa ser muito bem mediado, esse diálogo precisa ser muito cuidadoso, para que a gente não faça com emoção à flor da pele, porque, evidentemente, você está falando de pai, mãe, irmão, irmã, primo, prima, não interessa, tio, porque, evidentemente, você pode estar limitando um cara que aprendeu a fazer as coisas sozinhos e se deu bem, e deu certo fazendo isso. Então, é um diálogo que precisa ser muito cuidadoso. De outro lado, precisa de vencer aquele preconceito inicial de que a geração seguinte não gosta de trabalhar ou não quer trabalhar. Não é nada disso. Voltando a essa família que eu estava falando, a gente debateu muito tema sobre ambição versus suficiência e como que isso estava interferindo no dia a dia daquelas pessoas, porque vamos lembrar, o que compõe a família, o que compõe a empresa são as pessoas, daquelas pessoas que eventualmente são familiares, sócias. Né? Como que estava? O debate foi muito bacana, foi muito profícuo, muito proveitoso, mas chegaram à conclusão de que esse debate precisa ser continuado e que em algum momento nós vamos ter que analisar todos os negócios da empresa para poder muitas vezes fazer escolha. Vamos ficar com o quê? Vamos abrir mão do quê? Porque talvez um momento ou um evento de liquidez, quer dizer, a venda de um dos negócios, que traz maior liquidez, pode ser inclusive um catalisador para que a gente trabalhe um outro negócio super importante, que são as próprias relações familiares ou a cadência das relações familiares quando a gente tem uma terceira geração, portanto primos envolvidos. Né? Talvez valha a pena abrir mão de um trabalho específico, de uma empresa específica, para a gente investir mais na convivência familiar, que seja na convivência em viagem, que seja na convivência nos sábados, domingos de almoço, que seja na convivência de um trabalho de responsabilidade social, de um trabalho voluntariado, ou que seja simplesmente pegando a trupe toda e indo fazer viagens por aí, para que essas pessoas tenham a ambiência e o momento de estarem juntas, formando a cumplicidade, alinhando as visões de vida, as visões de mundo,
sofrendo um pouco juntas, rindo um pouco juntas, bebendo juntas, rezando juntas, o que cada um quiser fazer sua própria vida, que isso vai criando intimidade, isso vai reverter para o negócio. Então trabalhar a suficiência é importante nesse aspecto, mas é importante trabalhar sem fazer um juízo de valor com relação à ambição. Porque quando você começa a fazer um juízo de valor com relação à ambição, criticando aquele empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, dizendo, você só pensa em dinheiro, como se fazer as coisas fosse por conta de dinheiro, você traz uma pedra que vai limitar o diálogo naquela família. Porque muitas vezes, posso garantir para você que eu conheço inúmeros, vários, nos diversos trabalhos que nós já fizemos aqui na BC, vários desses empresários e empresárias, cujo objetivo não é mais amealhar ou ganhar dinheiro. Né? Já estão bem com relação a isso, mas eles são fazedores, eles querem fazer mais coisas, eles querem construir. A ambição deles não é uma ambição financeira mais. Essa já está resolvida para algumas gerações, mas a ambição principal é a ambição de construir novos negócios. E isso daí não pode ser também tolhido a despeito de você fazer com que a pessoa fique infeliz. Eu sempre digo e repito, toda a construção que se faz em cima de governança familiar ou governança corporativa, ela tem que ter um princípio básico, é o princípio da liberdade. As pessoas precisam se sentir com um trabalho mais livres, não mais aprisionadas. Daí a importância do diálogo, porque o diálogo liberta. O diálogo, ele traz o poder de escolha compartilhada. O dinheiro traz o poder de escolha, mas o diálogo, ele traz o poder de decisão compartilhada, de escolha compartilhada. Quando a gente vai entender o que efetivamente é ambição, e é legal que tenha ambição, mas o que também é suficiência sem afetar o todo familiar, e quando a gente vai dar a chance para que seja o fundador, seja o sucessor, eles possam dizer o que eles querem fazer da vida dele nos próximos 3, 5, 10, 15, 20, 50 anos. Porque como a família se percebe neste tempo também, e a gente consegue traduzir isso em acordos para que essa família possa ter um bom convívio, porque a cenoura está lá na frente e estamos todos correndo para o mesmo lado. Pense nesses termos: ambição e suficiência. Isso daí te leva a um diálogo interno, mas também leva a um diálogo de família, porque quando bem feito, transforma um potencial conflito num conflito produtivo e, portanto, em prosperidade para os negócios da família. Até a próxima.